Alunos da turma ATS 17, eu venho aqui falar da nossa 10ª aula da disciplina Administração e Auditoria em Enfermagem. E hoje nós iremos falar sobre os registros relevantes de procedimentos de enfermagem, no que inclui os POPs, protocolos, normativas. Nós iremos entender a diferenciação de cada um deles. Espero que vocês gostem dessa aula e vamos lá! Então vamos lá. E quando a gente fala de registro de procedimentos relativos à enfermagem, nós estamos dizendo sobre os protocolos, os POPs, as normas, os manuais, os estatutos, os regimentos, tudo que envolve, os processos de enfermagem, os procedimentos de enfermagem realizados dentro de uma instituição. E hoje nós iremos ver a diferenciação do que é protocolo, POP, regimento, estatuto, todos esses conjuntos aí de instrumentos, que cada instituição tem a sua, é utilizado para uma padronização dos serviços de enfermagem. Porque imaginem vocês, para realizar a passagem de uma sonda, para realizar a higiene oral. Imagine se cada profissional fizesse do seu jeito, Então, imagine como seria, Por isso que dentro das instituições existem aí os POPs e os protocolos para a realização de determinados procedimentos de enfermagem. Na própria escola, quando a gente tem a disciplina aí de método introdução de enfermagem aí, nós seguimos alguns protocolos, que seja eles do Ministério da Saúde, da Anvisa, tudo é baseado, pelo Corém também, tudo é baseado por regimento, estatutos, Nós também seguimos alguns manuais, alguns protocolos aí pensando na assistência de enfermagem, tá bom? Então vamos lá. Os registros relativos aos procedimentos de enfermagem possuem como base os requisitos de padronização dos procedimentos de enfermagem. A padronização em serviço de enfermagem pode apresentar resultados positivos que vão desde a qualificação do profissional até a redução de riscos e aumento da satisfação dos clientes. Uma regra importante para a normatização de procedimento é: só se é padronizado aquilo que é necessário padronizar. Isso envolve muitos procedimentos de enfermagem, Que eu falei para vocês. Tem que ter aquela famosa receita de bolo, Seja ela na admissão de um paciente, Como a aula passada a gente falou sobre admissão de paciente, o prontuário do paciente, tem todos os passos que deve ser seguido. Aquilo é um método de padronização, Todos os colaboradores que receberem, todos os funcionários, técnicos de enfermagem, auxiliares que admitirem esse paciente, deve seguir determinado roteiro de admissão, tá bom? Isso é padronização, tá? Assim, antes de iniciar padronização de procedimentos por meio de protocolos e POPs, é necessário realizar um diagnóstico situacional para conhecer os principais processos de trabalho, identificando aqueles de maior impacto ou risco, os quais precisam ser monitorados, avaliados e medidos, e por isso sua padronização é importante. Então, se vocês forem trabalhar aí na área de auditoria, serem técnicos, auditores de uma equipe de enfermagem, ou até mesmo atuarem na educação continuada, normalmente é feito todo um levantamento das necessidades da instituição, baseados aí em eventos adversos, em reclamações dos pacientes, o índice de satisfação dos pacientes, e a partir desses resultados que são negativos, que surgem os protocolos e os POPs, para que todo mundo faça da mesma forma, buscando um resultado aí de melhoria, tá? Os regimentos de enfermagem podem ser do tipo protocolos, procedimento operacional padrão, que são os POPs, os regimentos, normas, rotinas, manual de enfermagem e estatutos, tá? Então, agora a gente vai falar sobre a definição de cada um deles, tá bom? Na área da saúde, podem ser citados diversos tipos
como os relativos à assistência, os cuidados, a organização do serviço, a atenção à saúde, ao acompanhamento e avaliação e também aos protocolos clínicos, entre outros. Os protocolos clínicos têm como foco na padronização de condutas clínicas, baseando em fundamentação técnica e científica, diretrizes organizacionais e políticas. Existem vários tipos de protocolos. Normalmente, eles influenciam muito nas conduções de casos clínicos. Então, um diagnóstico de dengue. Qual que é o protocolo institucional para lidar, com o diagnóstico de dengue, de diarreia, de uma infecção urinária, uma infecção hospitalar? Qual que é o protocolo clínico, que é utilizado nesses pacientes aí, tá bom? Os protocolos de organização dos serviços são instrumentos de gestão que abordam os métodos para organização do trabalho, os fluxos administrativos da instituição, os processos de avaliação, bem como a estrutura no sistema de informação que abrange toda a empresa ou serviço. A diferença de protocolo e POP é que o protocolo é uma coisa mais abrangente, Envolve estrutura, fluxos, áreas, Já o POP, que é o procedimento operacional padronizado, que é o padrão, ele estabelece métodos, etapas. Então, o que eu tenho que fazer primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto? Isso são POPs, que fala de operação, da ação, do que é feito, realizado pela equipe, enfim, ou pela própria instituição em si, tá bom? POP. O procedimento operacional padrão é um documento que expressa o planejamento de trabalho repetitivo e tem como objetivo padronizar e minimizar a ocorrência de desvios na execução da atividade. Então, são atividades rotineiras, Para funcionar, um acesso venoso, o que eu preciso, quais as etapas, Assim, um POP garante que as ações sejam realizadas da mesma forma, independente do profissional executante ou de qualquer outro fator envolvido no processo, diminuindo assim as variações causadas por imperícia e adaptações aleatórias. Regimento. Normalmente existem os regimentos de enfermagem, que são os serviços de enfermagem, Lá no site do Corém, existem vários regimentos de normativas, É muito interessante a gente estar atento a esses regimentos, tá bom? Trata-se de documento utilizado para a organização dos serviços de saúde, o qual regulamenta a estruturação, composição da equipe e o funcionamento geral do serviço de enfermagem em toda a instituição. Lembra que numa aula eu comentei com vocês sobre o dimensionamento de pessoal? Esse dimensionamento, na verdade, ele está ligado com esse regimento, Porque é a partir desse regimento que vai estabelecer quantos profissionais eu preciso, se eu tenho quantos leitos, qual que é a estrutura que eu preciso, enfim. Esse documento também determina as ações que competem a cada unidade funcional e a cada profissional da equipe de enfermagem. Normas, Existem várias normas institucionais e que cada instituição de saúde tem a sua. Ou seja, lá no hospital em que eu trabalho, a norma é, você não pode ficar sem crachá. O crachá é sua identificação, Então, todos os lugares que eu vou, é necessário passar o crachá, Bipar o crachá. Então, uma norma da instituição é que você esteja com o crachá, Outra norma é a questão do privativo. É importante que quem presta assistência diretamente ao paciente, isso lá na instituição em que eu trabalho, tá bom? É importante que esse profissional esteja com o privativo da instituição, tá? Isso são normas estabelecidas pelo hospital ou pela instituição de saúde, tá? Então, norma é o conjunto de regras ou instruções para fixar procedimentos, métodos, organização que são utilizados no desenvolvimento das atividades. Exemplo, todos os funcionários de enfermagem deverão estar na unidade onde trabalham devidamente uniformizados até às 7 horas. Rotina, como o próprio nome diz, é algo que é rotineiro, Então, todo dia eu faço a mesma coisa, E é preciso que as instituições elas tenham aí descrito quais são as rotinas da equipe de enfermagem, Então, vamos lá.
Compreende a descrição sistematizada dos passos dados para a realização de uma atividade ou operação, envolvendo geralmente mais de um agente, ou seja, envolve mais de um profissional, tá bom? Favorece o planejamento e racionalização da atividade. Evitam improvisações, pois definem com antecedência os agentes que serão envolvidos, propiciando-lhes treinar suas ações e desta forma eliminar ou minimizar os erros. Então, quando se tem uma rotina estabelecida no setor, normalmente cada colaborador, cada funcionário, cada profissional sabe executar determinado papel, porque isso é rotineiro, né? A pessoa sempre faz aquilo, tá bom? Exemplo, realização de curativo pelo técnico de enfermagem no período de 12 em 12 horas. Os manuais de enfermagem, eu deixei a figurinha aí para vocês relembrarem visualmente, né? O Brunner é um manual de enfermagem. O que quer dizer manual de enfermagem? É o agrupamento de protocolos, POPs, né? De regimentos, tudo dentro de um lugar só, dentro de um manual. Então, o livro do Brunner, que é o Manual de Enfermagem Médico-Cirúrgica, Médico-Clínica, enfim, ele é um manual de enfermagem, porque lá dentro fala de diversos assuntos, né? E quais os passos, os cuidados, enfim, da enfermagem, tá bom? Instrumento, que reúne de forma sistematizada normas, rotinas, procedimentos e outras informações necessárias para a execução das ações de enfermagem. É um conjunto de normas jurídicas, agora falando em estatuto, tá? É um conjunto de normas jurídicas cuja característica comum é estabelecer regras de organização e funcionamento de uma sociedade, instituição, órgão, estabelecimento entre públicas e privadas. Então, na área da saúde, nós também temos nossos estatutos aí, né? Muitos deles estão junto com os regimentos lá no site do Corém, que é muito bom também vocês estarem atentos à nossa área de enfermagem, tá? Desculpa. Aí no nosso último slide, né, eu só deixei um resumão de tudo, do que é regimento, né, do que é regulamento, do que são normas, do que são rotinas, do que são protocolos, tá? É só um resumão de tudo que eu falei. Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa aula. Qualquer dúvida, pode me deixar uma perguntinha no portal que a gente vai se falando, ok? Beijo, pessoal. Até a próxima aula.